Em busca de um diretor de marketing, o São Paulo agendou para o início dessa semana que está começando reunião com o Rafael Soares, que toca o departamento de marketing do Bahia e do Grupo City. As conversas começaram na sexta-feira, dia seguinte à saída de Eduardo Toni. Você sabe, o Toni acabou pedindo demissão em meio a uma série de boatos contra o seu trabalho. Só para explicar que o Rafael Soares, antes de chegar ao Bahia, já havia feito bom trabalho, de muitos elogios à frente do departamento de marketing do Santos e do esporte. Ele está há mais de uma década nesse segmento de marketing esportivo ligado ao futebol. Antes de completar, só registrar que a saída do Eduardo Toni acabou garantindo festa entre conselheiros do São Paulo, que queriam a ocupação desse espaço por alguém da confiança deles, mas lamentação de parceiros do tricolor. Um dos principais responsáveis pela Superbet, patrocinadora master do São Paulo, lamentou a saída do Toni, entendendo que o tricolor perdeu alguém que fez enorme trabalho. É importante registrar também que a especulação da semana passada, de que havia uma comissão absolutamente irregular no contrato com a Unimed, comissão de 4 milhões e meio de reais, não tem absolutamente nada de errado. Esses 4 milhões e meio equivaliam a 10% do valor do acordo, como é praxe no São Paulo, pagar 10% a intermediários. No fim das contas, o Toni, diante de toda essa repercussão negativa, pediu para sair, o presidente Arrim Assis aceitou e agora o tricolor está no mercado em busca de um novo diretor. Thiago Almada, craque do Botafogo, da seleção argentina e que não consegue jogar no Atlético de Madrid, está sendo especulado como possível reforço do River Plate. Notícia super importante para clubes brasileiros. Vale a lembrança de que o Palmeiras tentou contratar o Almada na última janela de transferências, mas ouviu que o craque argentino não pretende deixar a Europa. Pois bem, a ESPN Argentina assegura que o Almada negocia com o River Plate. A ideia é que ele chegue por empréstimo e a resposta do Atlético de Madrid do Almada deve pintar em 20 dias. Queria só lembrar para vocês que o River Plate nem disputa a Libertadores da América, está na Sul-Americana. E diante desse cenário, entendo ser obrigação dos principais clubes brasileiros entrarem em contato com o Almada e também com o Atlético de Madrid para cogitar a possibilidade de contratá-lo. Não por empréstimo, mas em definitivo. Jogador que é muito acima da média, mas não tem conseguido jogar sob o comando de Diego Simeone. Das últimas 7 partidas do Atlético de Madrid na Champions, ele nem saiu do banco de reservas em 6 delas, o que mostra que ele está bem distante de ser protagonista no time do Simeone, apesar do enorme talento. Temporada de 36 jogos, 4 gols e 2 assistências, é certo que ele não fica no Atlético de Madrid, resta saber se ele vai consumar a ideia de continuar no futebol europeu ou se de fato topa vir para a América do Sul e os clubes brasileiros têm muito mais capacidade financeira para contratá-lo. Jogador adquirido por 21 milhões de euros, contrato no Atlético de Madrid até 2030, avaliado em 25 milhões de euros. Se o Paquetá custou 52 milhões de euros, por que não gastar 35 milhões de euros em alguém extremamente interessante, promissor e de apenas 25 anos de idade? Ou você pensa diferente? Use o espaço para comentário e opine. Nicola, procede, segundo o Eduardo Afonso, Cebolinha fechou com o São Paulo e o jogador já disse sim ao tricolor. E o Flamengo vai tentar o Marcos Antônio no meio do ano. Tem saído notícias sobre isso. Cara, o interesse do Flamengo no Marcos Antônio é super antigo e absolutamente real, tá? Quanto a isso, não há nenhuma mentira. Houve até um acordo de cavalheiros para metade do ano e tal, embora esse acordo de cavalheiros não é assim. O Flamengo tem uma prioridade, ou teria uma prioridade, enfim, mas dá para dizer que é um jogador monitorado. Sobre um acordo entre São Paulo e Cebolinha, não é informação que eu tenho. A última vez que eu falei com o Rui, durante a semana, só para ir na ordem cronológica dos fatos, né? Começaram a rolar rumores de Cebolinha e Scarpa no São Paulo, mas coisa bem básica, assim, né? De contas de jornalistas que não são do primeiro escalão. E eu entrei em contato durante uma live com o Rui Costa. Rui, queria que você falasse sobre Cebolinha e sobre Scarpa. Sobre Scarpa, o Rui descartou na hora. Nicola, o Scarpa não será contratado. E o Cebolinha? Aí ele lembrou que era ele o diretor jurídico do Grêmio quando o Cebolinha é contratado do Fortaleza, era ele o cara que tocava o departamento, eu não sei se era jurídico ou de futebol, mas ele falou que ele que assinou o primeiro contrato do Cebolinha no Grêmio, o primeiro contrato profissional. Então percebi que o Rui gosta demais do Cebolinha. Eu falei, mas tem chance? Ele falou, Nicola, é muito difícil, mas o São Paulo vai tentar.
Então, que há o interesse do São Paulo em contratar o Cebolinha, isso é real, tá? Que mais? Severino Costa, Roger Machado é muito burro, queimou a quinta substituição antes dos 35 minutos, quais jogadores machucaram, tudo não... Pois é, só para explicar, né? São Paulo terminou o jogo com 2 a menos por causa de lesões, a mais preocupante delas, a do Lucas Moura, que havia acabado de voltar depois de uma lesão, uma quebra uma fratura de 2 costelas. Qual é a verdade? Que o Flamengo voltou à carga para comprar o Marcos Antônio do São Paulo e quer fazer troca com o Cebolinha, mais um a tratar sobre o tema. Eu procurei aqui nas redes sociais do Edu Afonso e não achei nada, tá? Deixa eu ver se Cebolinha, Marcos Antônio. Só para lembrar que o São Paulo não pode trocar o Marcos Antônio pelo Cebolinha, pau a pau, porque o Cebolinha tem contrato só até dezembro. Hoje não vale mais do que 3, 4, 5 milhões de euros. O Marcos Antônio tem contrato longo e é talvez o jogador mais valioso do São Paulo. Então, esse negócio só aconteceria dentro de uma lógica se o Flamengo colocasse dinheiro para o São Paulo além do Cebolinha, tá? E nem estou dizendo qual jogador é melhor. O Cebolinha, na teoria, é maior do que o Marcos Antônio, se você olhar a carreira dos dois. Mas o fato de o Cebolinha estar há 7 meses e meio, 8 meses do fim do contrato, o vínculo dele acaba em dezembro, permite ao Cebolinha assinar um pré-contrato com o São Paulo em 1º de julho e chegar de graça. Então a verdade é que o Flamengo não pode colocar um preço muito alto no Cebolinha. Beleza? Cola, com o empate hoje, Roger Machado ainda tem confiança da diretoria e o Rogério Ceni pode cair no Bahia, tá ameaçado, sabe dizer algo. Renato, não fosse o Bahia uma SAF do Grupo City e o Rogério Ceni já teria sido demitido, tá? Mas a ideia, a filosofia do Cadu Santoro e dos caras que tocam a SAF lá no Grupo City é de troca só em último caso, só quando se percebe-se que não há qualidade no trabalho, que não é o caso. Deixa eu registrar o primeiro superchat da noite do Narik. São Paulo tem a obrigação de tentar a Almada, com o salário de Lucas e Oscar, a economia é de 4,5 milhões. Clube grande precisa de jogador que desequilibra. O Oscar ganhava 2.300, né? O Lucas na casa de 1.800, mas você tem contrato com o Lucas até dezembro de 27. Esse é o grande problema. E o Almada não é que ele é bom, ele é muito bom, cara. Ele é muito acima da média. O que ele fez com a camisa do Botafogo naquela temporada de 24 foi espetacular. O time que teve Ceni não pode ter Rafael como goleiro. Ele é horrível, ninguém fala isso, Pelica. Não pega pênalti, todos os chutes rasteiros são gol. Cara, o desempenho do Rafael em pênalti é ruim, você tem razão. Eu não acho ele horrível, tá? Sendo bem sincero, eu não tenho problema nenhum em opinar, em falar mal dos caras, enfim. Tô cagando se o cara vai ficar bravo ou não. Mas eu acho ele nota 6. Acho que o Barolo acerta quando fala que é nota 6, talvez 6,5. Mas, cara, é o tipo do goleiro que falha em momentos importantes, né? Por exemplo, o Courtois. Para mim, o Courtois é melhor que o Neuer, tá? Eu sei que é uma opinião meio polêmica, muita gente vai discordar, mas também tá tudo certo. Mas o Courtois, nas raras vezes em que ele falha quando o Real Madrid ganha por 4-1, por 3-1, enfim, são falhas que saem na urina. As falhas do Rafael quase sempre resultam em resultados importantes. Hoje o São Paulo vencia até por 2-1. Ele tem a oportunidade de espalmar a bola por cima do gol, ele pula errado, eu tive a impressão de que ele pulou antes. E aí o salto fica meio curto, ele acaba espalmando sem força, bola pinga no travessão e sobra livre para o Ed, que só empurrar para dentro do gol. E a sombra, ainda que antiga, segue sendo pesada, né? Era o Rogério Ceni, né? O maior ídolo da história, se não de todos os tempos, mas da história recente do São Paulo. Sandro, o Dybala, a história do Dybala é curiosa, né? Ele está de saída da Roma, o contrato acaba em 30 de junho. E o Danilo e o Alexandro, que jogaram muito tempo com o Dybala na Juventus, fazem desde o ano passado uma baita campanha para que o Dybala seja contratado. A relação deles é tão próxima que envolve até as esposas, né? A esposa do Dybala é muito próxima da esposa do Alexandro e da ex do Danilo. O Danilo acabou se separando. Inclusive, a esposa do Dybala veio ao Rio de Janeiro para conferir um pouquinho da estrutura, onde moraria, escola das crianças, enfim. Mas na Argentina surgiu a informação de que o Boca Juniors fez proposta interessante e deve anunciá-la muito em breve, tá? Enfim, o Dybala seria um cara que caberia muito no futebol brasileiro. Dybala e Almada, você perder eles para a Argentina, cara, é frustrante, né? É claro que o fato deles serem argentinos conta, e de que River e Boca são os interessados, mas especialmente o Almada com 25 anos, para ir para o River que joga a Sul-Americana, me parece, só para deixar o português claro, se o Almada acerta com o River Plate,
é um tiro no pé de Flamengo, de Palmeiras, de Cruzeiro, dos clubes com maior capacidade financeira. Porque você está perdendo o Almada, uma baita oportunidade de mercado, para um clube que é poderoso na Argentina, mas não se compara com os brasileiros, e mais, que vai estar jogando na Sul-Americana, não está nem na Libertadores da América. Se esse Roger Machado sair, se o Roger Machado sair, quem será que vai ser o técnico do São Paulo? Será que vai ser as mesmas figurinhas repetidas que a gente vê por aí? O MDK, se o Roger Machado sair, o telefone do Dorival Júnior toca no mesmo minuto. Caiu o Roger Machado, acho que um minuto antes já vai ter tocado o telefone do Dorival, tá? O meio-campo do Crespo virou saudade. Eu venderia sim o Marcos Antônio para o Flamengo, mas aproveitaria, trocaria por 2. Cebolinha e Luiz Araújo, só pagando o salário. A primeira frase do Nari, que é absolutamente verdadeira. O Crespo havia encontrado em Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio a solução para os problemas do São Paulo. São Paulo que chega a ser líder do Brasileiro, empatado com o Palmeiras, acumulando 7 vitórias, 2 empates e uma derrota em 9 jogos, tinha esses 3 caras como grande diferença, né? A primeira providência do Roger quando chegou foi tirar o Danielzinho do time. E depois o Marcos Antônio acabou se contundindo, teve uma lesão muscular que até deve ser antecipada, né? Existia a expectativa de que ele só voltasse depois da Copa. A recuperação tem sido melhor, ele já fez trabalhos físicos ao longo da semana e talvez retorne antes da Copa. Mas, de fato, aquele meio campo deixou de existir sob o comando do Roger. Dá para fazer uma troca entre Marcos Antônio e Cebolinha? Dá. Mas o Cebolinha tem que valer bem menos que o Marcos Antônio, porque o Cebolinha, como eu contei agora há pouco, tem contrato só até dezembro. Isso significa que a partir da metade do ano ele poderia assinar um pré-contrato para sair de graça, enquanto o Marcos Antônio é hoje o jogador mais valioso do elenco do São Paulo. Tá bom, Narique? Esse meu São Paulo é uma desgraça anunciada, botaram o Roger uma roubada, bode expiatória. Eu acho que o Rui Costa, quando se aposentar, quando encerrar a carreira, ele vai chegar à conclusão de que tomou a sua pior decisão na carreira, quando decidiu contratar o Roger Machado. Porque o Rui tinha alguma moral com o torcedor, mas não corria risco nenhum de demissão. A partir dessa mudança, cara, todos os holofotes passaram a ser voltados para o Roger Machado e para o próprio Rui. Se o Roger cair, o Rui existe a chance de ir no embalo, né? De ser demitido também. Até porque o Rui é hoje o único remanescente da era Júlio Casares. O Eduardo Toni, que era o diretor de marketing, era o penúltimo, caiu na quinta-feira, agora só sobrou o Rui. Nicola Roger Machado cai hoje? Não, Levi Souza, não cai não. Vai haver a necessidade de uma sequência de tropeços, tá? Até porque a ideia do presidente Arrim Assis é sustentar o Roger pelo menos até a metade do ano. Se o Roger Machado cair, o Rafinha cai também, não acredito nisso, Levi. Existe algum homem forte para investir no São Paulo? Se você falar para o Diego Fernandes, ele vai garantir que está trazendo um dinheiro da Arábia Saudita, da China, mas dentro do São Paulo todo mundo olha com desconfiança para ele. Como é que está a situação do Arboleda no São Paulo? A pergunta é do Anderson Rodrigues. Anderson, o Arboleda era esperado na última sexta-feira, no último dia 30. O pessoal de São Paulo mandou representantes lá no aeroporto para recepcioná-lo e adivinha, o cara não apareceu. A boa notícia para o São Paulino é de que ele completa amanhã um mês de sumiço, né? E aí o São Paulo fica bem confortável para acionar a rescisão por justa causa, o que faz com que o Arboleda deixe de ter uma série de privilégios. Ele perde o INSS, não, perde o fundo de garantia, perde uma série de benefícios. O cara abandonou o emprego. O São Paulo mandou 3 notificações, tentou a todo custo que o cara voltasse, foi alertando sobre a possibilidade da justa causa, o cara não voltou. Cara, quando que a gente vai lembrar de um outro caso assim, de um jogador que abandonou o emprego? Muito louco mesmo. O Wallace, volante do Cruzeiro, pode ir para o São Paulo. Levi, o Wallace ganha R$1.200.000 por mês. E não consegue jogar com a camisa do Cruzeiro, tá?